Alô, boa noite para todos, todas, todes. É um prazer, né, estar aqui nessa biblioteca tão bonita, não é? Tão centenária, né? Num país que valoriza tão pouco a cultura, você ter uma instituição cultural que tem mais de 100 anos é muito, muito importante, né? 158 anos. Agradecer ao S, ao Rodrigo, ao Samuel, agradecer à Federal, né, todos que possibilitaram essa minha vinda aqui ao Ceará. Né? É a segunda vez que eu venho ao Ceará esse ano. Né? O tema, né, proposto até por causa da comemoração aí das datas sobre o folclore, né? Na verdade, um tema que eu discuti em um livro chamado A Feira dos Mitos, né, a fabricação do folclore e da cultura popular, né, Nordeste, 1920-1950. E essa discussão parte de uma questão fundamental, né, de uma reflexão que todos os historiadores devem fazer, não é? Que é de não naturalizar os conceitos que utilizam. Quer dizer, tanto a noção de folclore como a noção de cultura popular, né, elas parecem auto-evidentes. As pessoas não têm dúvida do que seja cultura popular e do que seja folclore. Né? O objeto parece ser folclórico desde sempre, ou ele ser da cultura popular desde sempre. Quando, na verdade, nenhum objeto, nenhuma manifestação é folclórica a priori. E nem sempre foi folclórica. Folclore é um conceito que surge numa determinada época histórica. Folclore surge, esse conceito surge na Inglaterra, entre os românticos, no final do século XVIII. Exatamente, né, motivado pelas transformações sociais e culturais que a Inglaterra vinha passando a partir da Revolução Industrial. Então, toda a transformação, né, que a Revolução Industrial estava trazendo, né, na cultura, né, dos países britânicos. Né? Ou seja, a Revolução Industrial estava provocando, antes de mais nada, uma migração intensa do campo para a cidade. Né? E, portanto, várias manifestações culturais rurais, elas estavam ameaçadas de desaparecimento. Né? Elas estariam ficando no passado. Né? O conceito de folclore vem substituir a noção de antiguidades culturais. Né? Ou seja, folclore, né, quer dizer, o estudo, né, o estudo do popular, né, do folk. Né? O folclore é de saída, né, encarna muito o espírito romântico, né, que é aquele espírito de uma certa parcela das elites culturais e das elites sociais, notadamente de extração aristocráticas, que estão incomodados com o desabamento de seu mundo com a emergência da cultura burguesa, da sociedade burguesa. A maior parte dos folcloristas pertencem à aristocracia em declínio, em decadência. Né? E é a decadência que leva essas pessoas que antes viam os pobres como plebe e que, portanto, não davam a eles e as suas manifestações culturais nenhuma importância, eles passem a olhar não para essas pessoas, mas para aquilo que eles faziam com certa nostalgia. Porque justamente essas manifestações culturais, eles vão perceber, habitavam o mundo deles, um mundo que estava desabando. Né? Eu costumo dizer que é na queda que você enxerga o pó. Não é? Que você enxerga aquilo que antes você via como pequeno, não é? Como o de baixo, não é? Como o inferior. Na debacle é que você enxerga, não é? Aquilo que antes de cima você não via, você não enxergava. Né? Quem conhece aqui o meu livro sabe que eu fiz há um capítulo em que eu faço uma prosopografia, que é um cruzamento das trajetórias pessoais da maior parte dos folcloristas, né?
do norte e nordeste do Brasil, não é? Que é, de longe, a região que deu a maior quantidade de folcloristas por quilômetro quadrado no Brasil, não é? Quer dizer, há uma grande quantidade. Não é? E quando você vê o perfil dessas pessoas, eles têm um perfil social muito claro, né? É muito comum. Né? A maioria, se não todos eles, são descendentes das oligarquias agrárias, né? Em declínio. Né? São filhos da sociedade senhorial, escravocrata, estamental, patriarcal, que estava em processo de transformação com a emergência da sociedade industrial, moderna, urbana. Não é? Todos eles têm formação católica. Todos estudaram em colégios católicos. Né? Todos eles, né, em algum momento, frequentaram ou a Faculdade de Direito do Recife ou frequentaram a Faculdade de Medicina da Bahia. Né? Então, eles têm uma formação muito comum, né, e uma forma comum de ver o mundo. Não é? E eles têm uma posição romântica no sentido de que eles estão incomodados com esse mundo novo que está surgindo, que é um mundo onde justamente eles estão perdendo o domínio e a centralidade. O domínio deles estão ameaçadas pelas novas elites urbanas que estão surgindo. Não é? Então, os estudos de folclore, né, e a palavra inicialmente no Brasil é grafada como era grafada na Inglaterra, com K, folklore, né? Inclusive com um hífen, folk, hífen, lore, né? Ao longo de todo o século XIX, essa palavra é grafada dessa forma. Né? Os estudos de folklore no Brasil começam a partir dos anos 50 do século XIX. Né? Eles estão preocupados com o que seria o desaparecimento, né, de manifestações culturais ligadas ao mundo rural, ao mundo tradicional, né? Aquelas manifestações culturais que, em sua maioria, né, aconteciam em torno, né, das casas grandes, em torno das fazendas e dos engenhos. Né? Por quê? Porque a maioria dos artistas populares e das manifestações populares, eles recebiam o mecenato desses grandes proprietários de terra. Né? Quando Gilberto Freire, por exemplo, escreve a história da sociedade brasileira a partir da família, a partir da casa grande, isso faz todo sentido, porque a família é a instituição que nucleou a sociedade brasileira. Né? Por quê? Porque grande parte das outras instituições não estavam aqui, ou estavam aqui muito precariamente. O Estado não estava aqui, ele era representado apenas muito precariamente. Né? A igreja também tinha uma presença esparsa num grande território. Né? Não existia universidade, não existia escola, não existiam outras instituições fundamentais que, por exemplo, vai existir na América Espanhola. Né? As universidades na América Espanhola existem pouco depois do processo de ocupação, as universidades já são criadas. Então você tem outras instituições. Né? Aqui a instituição fundamental que organizou a sociedade brasileira foi a família. Porque a família não era apenas, ela era primeiro, a própria empresa econômica era centrada na família. O engenho de açúcar ou a fazenda de gado tinha como centro gestor, diretor, né? A própria casa do proprietário de terra. Lá também era o lugar onde se decidia todas as querelas políticas e todos os conchavos políticos eram feitos na Casa Grande, né? Em torno do coronel, em torno do grande proprietário. As famílias continuam tendo uma centralidade notável na família, na política brasileira. Não é? Quer dizer, mas a Casa Grande era também o lugar de produção cultural. Né? Era o terreiro da Casa Grande, era a sala da Casa Grande, né? Onde as manifestações culturais aconteciam, né? Ou quando não, na vila, né? Em torno dos sobrados desses mesmos proprietários de terra
que em épocas de festas, que em épocas excepcionais, saíam do campo e iam para a vila, não é? Numa Semana Santa, não é? No Carnaval, em algumas vezes no Natal, quer dizer, eles se deslocavam do campo para a cidade, né? E, de uma forma geral, os artistas populares viviam do mecenato desses grandes proprietários, né? E veja que até hoje, em muitas partes do Brasil, os artistas populares ainda em grande medida vivem dos favores, né? Dos empregos, né? Dos mecenatos dessa elite para a quem eles têm que prestar homenagem por motivos óbvios, não é? Quer dizer, o violeiro que era contratado pelo coronel não ia para a casa do coronel falar mal do coronel, ele ia lá louvar o dono da casa, porque o dono da casa não só né, nem estava pagando, porque às vezes não pagava nada, mas dava comida e muita cachaça para ele, né, e ele cantava a noite inteira, não é, e louvava o coronel, né? Quer dizer, isso não é muito diferente até contemporaneamente. Eu me lembro, por exemplo, quando eu fui convidado uma vez para fazer uma palestra de abertura do São João em Aracaju, né, na gestão do prefeito de esquerda, Marcelo Deda, né, e eu me vejo diante de dois violeiros a incensar Marcelo Deda, com a mesma verve que incensava qualquer prefeito, qualquer governador de direita. Né? Não havia nenhuma diferença. Né? E vocês sabem como esses artistas populares, eles desenvolvem essa capacidade de fazer o discurso adequado para cada lugar onde estão. Né? Então, esse mesmo violeiro, quando é contratado pelos estudantes em greve para fazer, né, para tocar lá na universidade, o discurso muda completamente, porque eles sabem o lugar onde eles estão e o que eles podem dizer. Então, eles desenvolvem essa habilidade, né, de falar o discurso adequado. Né? Veja, por exemplo, o nosso colega Leandro Carnal, como também tem uma habilidade. Né? Leandro Carnal fala para empresários certas coisas e depois fala para estudantes, professores, outras coisas. Né? Depende de quem está pagando e bem, né? Ele falará as coisas, ele tem a esperteza, a inteligência e a erudição para falar de coisas diferentes dependendo da plateia. Não é? Quer dizer, então, essas manifestações culturais, né, elas giravam em torno desses grandes proprietários, dessas figuras. Né? Eles eram frequentadores de palácios, eles eram frequentadores, né? Por exemplo, Ariano Suassuna, né, dizia com muito orgulho, né, que aprendeu a admirar a cultura popular porque o seu pai, quando foi presidente da Paraíba, né, o João Suassuna, né, levava os artistas populares para o palácio, né, fazia os artistas cantarem, se exibirem, né, dançarem em palácio. Né? E os folcloristas têm esse papel. Normalmente os folcloristas são pessoas ligadas às famílias dominantes, importantes, política, economicamente. Né? Eles são admiradores, eles são amadores, né, desse tipo de manifestação cultural, até porque, para eles, essas manifestações culturais representam esse mundo onde eles foram hegemônicos, dominantes, e um mundo que estava desaparecendo. Né? Quer dizer, de uma forma geral, os folcloristas não lidam bem com o mundo moderno, com o mundo urbano, burguês. Né? Eles têm outros valores, eles têm uma mentalidade distinta, né? Reativa a esse mundo moderno. Né? E aí eles valorizam essas manifestações porque, para eles, essas manifestações encarnam esse mundo que está ameaçado de desaparecimento. Né? O folclorista parte sempre do pressuposto de que aquilo que ele está registrando está para morrer. Né? Desde o começo do século XX que se diz o cordel vai morrer. Né? E é engraçado porque o cordel tinha acabado de surgir. Né? O cordel não tem nada de tradicional. O cordel é uma produção do final do século XIX que surge nas cidades,
nas metrópoles dessa região, né? E surge do registro por escrito da tradição oral, né? Da cantoria, né? Do desafio, né? Da poesia popular. Então, o cordel nasce no final do século XIX, né? Quando você tem, por exemplo, há uma transformação tecnológica na imprensa. Você vende aquelas prensas antigas, aquelas que colocavam os linotipos, letra por letra, né? E alguns intelectuais compram aquilo e passam a imprimir os folhetos de cordel, que normalmente são impressos no pior papel possível que tem na época, porque é o papel, né, mais barato. Então, se você for na coleção de cordel da Fundação Casa de Rui Barbosa, você vai ver a qualidade do papel em que era impresso esses primeiros folhetos, né? Que são vendidos nas grandes cidades. Folheto de cordel são vendidos nas feiras, nos mercados públicos. Primeiro, eles não têm nada de cordel, para começar. Nunca foram pendurados em cordel. Mas eles não eram chamados pelos autores de cordel, eles chamavam de folheto ou de folhete popular. E os cordéis eram expostos em lonas, né, em sacos, ou nas próprias malas em que eram transportados, né? Literatura de cordel é uma invenção erudita, né? É uma invenção erudita. Não tem nada, os cordelistas, né, os chamados cordelistas, não tinham nada, né? Não sabiam que faziam literatura popular, né? E muito menos que faziam cordel, não é? Quer dizer, isso vai ser transportado, né, de Portugal, essa ideia da literatura de cordel, porque lá na França, né, a biblioteca Blue era exposta em cordéis. Então não tem nada a ver, né, com... cordel é um termo mais posterior, que vai pegando posteriormente, né? E que, claro, né, aqueles que praticam, que fazem os folhetos, com o tempo vão incorporar o próprio conceito, porque eles vão ver que o conceito funciona e dá, inclusive, uma certa dignidade àquilo que eles fazem, não é? Então, então o cordel, primeiro, não tem nada de tradicional, não tem nada de rural. O cordel é uma pequena indústria, não é? Quer dizer, os primeiros grandes, né? O Leandro Gomes de Barros, por exemplo, que é considerado o grande inventor do gênero cordel, né? Para começar, o Leandro Gomes de Barros não tinha nada de popular. O Leandro Gomes de Barros é filho de umas principais famílias da região de Patos, na Paraíba, né? Apenas ele foi deserdado pelo próprio tio, o tio roubou as suas propriedades, né? O pai deixou uma herança para ele e o tio, que foi que ensinou ele a ler e escrever, né, fica com a fortuna dele e ele, aos 16 anos, foge da região da Paraíba e vem para o Recife, né? E aí ele tem a ideia de pegar aquela tradição, né, da oralidade, toda aquela poesia que ele conheceu, notadamente na região de Teixeira, que é uma região próxima a Patos, uma região úmida, né, uma serra. Patos, quem conhece, é um buraco quente, horroroso, não é? Onde, quando passa um vento, as pessoas comemoram, não é? Quer dizer, e aí lá em cima tem Teixeira, e era onde normalmente as pessoas de Patos iam para se refrescar, vamos dizer assim, não é? Ir lá e ouvir, tinha toda essa tradição, né, da cantoria, né? E o Leandro Gomes de Barros conheceu isso e teve a ideia de pegar essa tradição oral, aquilo que ele lembrava, e colocar no papel. E claro, né, ele criou muito mais do que ele ouviu. Ele foi para além disso, né? O Leandro Gomes de Barros, por exemplo, ele pega a peleja, né, o desafio, né, entre dois cantadores, e ele cria um tipo, né, um gênero narrativo do cordel, que é a peleja. A peleja é o desafio escrito, transcrito para o papel. Ele é um inventor da peleja. Então, ele lembra de desafios históricos que se contava
né, na oralidade, mas aí ele passa a inventar. Né? Ele inventa cantadores, ele inventa pessoas que teriam se... Né? E ele, por exemplo, ele passa a transformar notícias de jornal em folheto de cordel, né? Ele passa a transformar romances que ele lia, ele pega Covades e transforma num folheto de cordel. Por quê? Porque ele passa a viver disso. Então ele precisa ter mercadoria para vender. Né? Quer dizer, ele, por exemplo, tem a ideia, né? Ele vai inventar o que a gente poderia chamar de autoria, porque até então, no mundo da cultura popular, ou no mundo desse momento se chamava de folclore, não existe a ideia de autoria. Não é? Ou seja, por exemplo, né, o Leonardo Mota, o famoso folclorista cearense que nunca fez um verso na vida, né? Mas que é mais famoso do que todo mundo que ele copiou, taquigrafou, né? Porque ele sabia taquigrafar, então ele taquigrafava cego que nem sabia que ele estava taquigrafando, né? Ele estava lá no hotel, o cego cantava na praça e ele taquigrafava o que o cego estava cantando, nem comunicava ao cego, né? Era cego mesmo, né? Então ele fazia shows pelo Brasil inteiro, né? Lotava plateias contando, né? Repetindo esses versos que vocês sabem que ele era corpulento, né? Corpulento e guloso, né? Comia muito. E ele saía pelos sertões montado numa pobre de uma besta, que devia sofrer muito, não é? Indo de cidade em cidade, recepcionado evidentemente pelos coronéis locais, não é? Onde ele comia bastante, na casa dele, devia ser um desfalque, onde ele chegava, não é? E ele, não é, ia copiar, e claro, o coronel convidava os artistas do lugar, não é? Tem o famoso episódio, justo na cidade de Patos, onde o coronel Hernani Sátiro, né, convida o cantador Severino Pirauá, famosíssimo, né, para cantar para Leonardo Mota. Né? E Severino Pirauá, muito esperto, né, não canta antes de comer bem, né, e antes de beber. Ele vai protelando a entrevista enquanto come e bebe. E vai bebendo um bocado. Né? E lá para tanto, Severino Pirauá não tem a menor condição de versar mais nada, né, porque está completamente bêbado, né, dorme a noite toda e só de manhã cedo Leonardo Mota consegue arrancar alguns versos, né, e anotar. Né? Quer dizer, esse é o procedimento etnográfico de grande parte dos folcloristas. Né? Eu conto, né, por exemplo, a forma como Câmara Cascudo teve acesso, né, ao que seria as práticas rituais, né, do catimbó no Rio Grande do Norte. Né? São técnicas etnográficas maravilhosas. Né? Quer dizer, a polícia perseguia os praticantes de religiões de matriz africana, eles eram presos, Câmara Cascudo era formado em direito, então ele se oferecia para ser advogado e tirá-los da cadeia desde que eles revelassem os segredos do seu culto e fizesse ali mesmo na cadeia, né, um catimbó só para ele, né, um catimbó ali na delegacia rapidamente para ele registrar. Né? É assim que ele escreve o livro Meleagro. Né? E eu estou dizendo isso porque ele confessa isso com a candura maior do mundo. Não foi ninguém que disse, ele diz no próprio livro que foi assim que ele conseguiu as informações. Ele não tem a menor pudor de dizer que é assim que ele conseguiu as informações, sobre, a prática do catimbó. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem, portanto, que ter cuidado é não naturalizar os conceitos. Quer dizer, folclore é um conceito exterior às práticas que ele nomeia. É um conceito vindo dos intelectuais de elite. Quer dizer, o praticante de maracatu não sabe que é folclore o que ele faz. Ele não nomeia isso de folclore. Ele faz maracatu. Ele não tem a mínima ideia que ele faz cultura popular pernambucana. Isso é uma classificação que vem de fora. E que, claro,
espertamente, estrategicamente, num determinado momento, essas praticantes percebem que isso, não é, isso é estrategicamente importante, não é? Você incorporar, né, esses conceitos. Você consegue uma verbazinha no medida, pública à medida que você, não admite que você é cultura popular pernambucana, né? O conceito de cultura popular é um conceito que só surge nos anos 40. Né? Até os anos 40 do século XX, o conceito é folclore. Né? Quer dizer, cultura popular é um conceito que vai surgir entre os intelectuais de esquerda, né? Entre os intelectuais que julgam justamente que os folcloristas são pessoas conservadoras, tradicionais e vinculadas justamente às classes dominantes. Não é? O folclore, por exemplo, no Brasil, nunca foi para a universidade. O folclore vai ser marginalizado na universidade. O folclore vai ser sustentado pelo Estado. É o Estado que vai manter, não é? Por exemplo, o movimento folclórico fundado lá por Renato Almeida, né, nos anos 40, que era, né, embaixador, que era vinculado ao Itamaraty, né, muito próximo, né, depois do presidente Juscelino Kubitschek, né, quer dizer, vai ser ele que vai depois, né, promover com a ditadura, por exemplo, a criação da Funarte. Então, o folclore sempre foi sustentado pelo Estado, né? E foi recusado pela universidade. Né? Nesse aspecto, por exemplo, né, os textos de Florestan Fernandes sobre folclore, escritos nos anos 40, são fundamentais para estabelecer uma distinção entre folclore e ciências sociais. Florestan vai desqualificar o folclore justamente porque para ele o folclore não tem método, né? O folclore não tem, né, expertise científica. Né? Os folcloristas, né, são desqualificados porque não tem, né, não tem uma metodologia científica. Né? Que é justamente a preocupação de Câmara Cascudo quando ele funda, em 1941, a Sociedade Brasileira do Folclore, cuja sede era a casa dele. Né? A Sociedade Brasileira do Folclore ficava na casa de Câmara Cascudo. Né? Ele vai... A primeira e única grande publicação da sociedade é justamente um manual ensinando como pesquisar o objeto folclórico. O que era o objeto folclórico, né? E a metodologia que deveria ser adotada. Né? Que é basicamente uma metodologia taxonômica. O que caracteriza os trabalhos de folclore é basicamente os folcloristas estão preocupados em classificar as coisas, né? Em nomear, em dar uma gaveta classificatória a cada coisa. Né? Aquilo, por exemplo, que Michel Foucault vai lá nas Palavras e as Coisas dizer que era o procedimento, né, típico do período clássico. Né? Quer dizer, que o período moderno vem romper com esse procedimento. Né? Quer dizer, procedimento, por exemplo, que está lá na obra de Linneu, né? Que classifica todos os animais, os vegetais, né? Que cria uma tábua de classificação. A grande preocupação dos folcloristas era fazer tábuas classificatórias, né? E localizar, né, as manifestações, né? O que é romance, o que é literatura de cordel, né? O que é uma manifestação, né, de dança, né? Quer dizer, eles fazem uma preocupação com classificar essas manifestações, dar um lugar a eles. Né? Então, assim, durante muito tempo, né, a gente viu os nossos companheiros da historiografia, né, que se dedicavam a fazer história da cultura popular. Para eles, cultura popular era uma coisa. Né? Cultura popular, todo mundo sabia, era uma coisa óbvia, tinha uma materialidade. Né? Quando você falava de cultura popular, você sabia que você estava tratando de um ente existente no mundo, né, material.
né? Quer dizer, cultura popular é um conceito e, como tal, não é? Ele é atirado sobre as coisas num dado momento, a partir de dados interesses, com dadas intenções, não é? Ele não é inocente, não é? A passagem, né, do conceito de folclore para a cultura popular implica lutas no interior do campo intelectual, né? Implica justamente mudanças, inclusive geracionais. Implicou, inclusive, a marginalização do folclore, né, das universidades. Os folcloristas que entram na universidade, todos vão se encaminhar para nomear o que fazem como etnografia ou antropologia, né? Por exemplo, o Theo Brandão entra na Universidade Federal de Alagoas, né? E ele deixa de ser folclorista para se nomear etnógrafo ou antropólogo, né? Ou seja, porque justamente Câmara Cascudo, né, entra na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ele vai dar aula em Direito, né? Ele vai ser professor na Faculdade de Direito, né? Ele dava Direito Internacional, né? Então ele entrava no primeiro dia de aula e dizia: o direito internacional é a guerra, né? E por isso, como eu não sou a favor da guerra, eu vou ensinar folclore, porque folclore é a favor da paz, né? O folclore une os homens, né? Enquanto a guerra os divide. E aí, claro, dava um pontapé no conteúdo de direito internacional, os alunos saíam sabendo nada de direito internacional, né? E ele ia falar sobre as suas pesquisas folclóricas durante horas para os alunos ouvir, né? Ia contar anedota, aquela coisa de quem quer enrolar a aula que a gente conhece bem, né? Contar várias anedotas, né? Os causos que aconteciam nas suas pesquisas, não é? E claro, o salário caía no final do mês, que, né, ninguém é de ferro, né? Então, assim, a maior parte dos folcloristas, né, são funcionários públicos, né? É um outro traço que os une. Eles vivem do mecenato do Estado, né? E eles publicam basicamente por editoras estatais. As suas obras, fundamentalmente, são publicadas pelas editoras dos estados e dos municípios, ou então da Câmara e do Senado Federal, né? Quer dizer, Câmara Cascudo foi um dos raros folcloristas que conseguiu ter acesso à grande editora da época, que era a José Olímpio, né? Para o qual ele produziu o dicionário do folclore brasileiro, com o qual ele comprou a casa dele, né? Ele comprou a casa e por isso o dicionário tinha que ser espichado, o dicionário nunca podia acabar, tinha que ter mais verbete, porque ele recebia por verbete. Então, enquanto a casa não acabasse, o dicionário não podia acabar, né? Então, assim, chegou um momento que ele não podia mais redigir, faltou conhecimento para produzir verbete. Então, ele começou a mandar carta e pedir auxílio para os seus amigos. Olha, o meu dicionário não pode acabar. Me socorra aí. Theo Brandão, fale aí sobre as manifestações folclóricas de Alagoas. Me mande, né, um verbete sobre o fandango, sobre a nau catarineta, né? Quer dizer, sobre a marujada. Me socorra aí, por favor, né? Quer dizer, e claro, na primeira edição do folclore, do dicionário, sai as referências em cada verbete, quem tinha colaborado para a redação daquele verbete. Só que com o passar do tempo, nas novas edições, essas colaborações são apagadas, não é? E aí parece que tudo foi Câmara Cascudo que fez, né? Quer dizer, porque esquece-se que ele teve a colaboração de uma rede, que era uma característica muito interessante dos folcloristas, é que os folcloristas estabeleciam uma grande rede, né, de troca de informações, de troca de materiais, através da correspondência. Normalmente os folcloristas têm uma correspondência muito rica, muito intensa entre eles, inclusive a nível internacional. Quer dizer, Câmara Cascudo se correspondia com folcloristas portugueses, espanhóis, franceses, norte-americanos. Quer dizer, durante a Segunda Guerra Mundial, né, ele vai participar, os folcloristas vão integrar o chamado movimento pan-americano de folclore, né, que é justamente a ideia de, não é,
integrar a América através dos estudos de folclore. Né? Não sei se vocês sabem, mas Câmara Cascudo fazia os discursos de tudo que né, a cerimônia que tinha durante a Segunda Guerra Mundial em Natal. Ele era o chefe da Defesa Civil, era ele que mandava apagar ou acender a luz na cidade, né? E era ele que treinava as pessoas de como correr para os buracos, para se esconder no momento de um possível bombardeio de Natal, porque Natal, né, estava lá, né, uma tropa imensa, mais de 30 mil soldados norte-americanos, né, o grande acontecimento da história do Natal, que se fala até hoje. Acho que foi a vez que Natal, né, foi uma espécie de centro do mundo. Né? Então, imagina, né, para as moças, então, foi uma festa, 30 mil homens na cidade. Né? Nunca teve tanta possibilidade de casamento, né? Tanta possibilidade de futuro. E existiram muitos americanos que saíram mais ou menos arranjados, né? Inclusive a filha de Câmara Cascudo, que casou-se com um italiano, com um soldado italiano, que infelizmente muito cedo foi apartar uma briga de rua e terminou morto, né? Não morreu na guerra, mas morreu de arenga, tentando apartar uma briga de rua, né? Ela não teve muita sorte, né? Então, assim, é muito interessante como esses folcloristas, né? Eles empregam uma série de procedimentos, e isso eu mostro no livro, né? O Morto Vestido para um Ato Inaugural, né? Que é uma expressão felicíssima de João Cabral de Melo Neto, né? Que é perfeito para você pensar o que é o folclore e o que é a cultura popular, né? É essa ideia de que é alguma coisa que está morta, né? E que você dá uma nova vestimenta nela à medida que ela se transforma em folclore e em cultura popular, né? E veja, o pressuposto básico do folclorista é que ele está salvando e preservando aquilo que ele está, né, trazendo para as suas obras. Então ele é um salvador daquilo que está fadado a morrer e desaparecer, né? Mas veja, todos os procedimentos que o folclorista faz, ele provoca necessariamente uma transformação naquilo que ele pretensamente quer preservar, né? Primeira grande transformação, ele transforma o oral em escrito. Há uma longa diferença entre um verso cantado oralmente, que inclui o gesto, que inclui o corpo, que inclui a entonação, que inclui inclusive a música, não é? E ao contrário, né? Quer dizer, quando você passa para o papel. E mais, né? Os folcloristas censuram, né, aquilo que é transcrito. Então é muito interessante, por exemplo, você pegar as transcrições que tanto o Leonardo Mota como o Câmara Cascudo faz dos versos populares. Aí quando tem uma palavra, né, inadequada, né, por exemplo, você tem um C e três pontinhos, né, B e três pontinhos, né? Então você vai censurando quando você não elimina a palavra, quando você não substitui a palavra, né? Então, um outro procedimento é justamente a limpeza moral, né, dessa produção. Quer dizer, a censura que você faz sobre, né, a partir de valores que não são daquelas camadas populares, mas são os valores daqueles que transcrevem e que recolhem aquelas manifestações. Né? Então, a censura é um procedimento muito claro. Né? Quer dizer, não transcrever tal coisa porque é contra os valores morais, né? Ou alterar, né, o que está escrito ali, o que está dito ali. Né? Outra grande transformação, uma boa parte dessas manifestações, né, elas são trazidas do meio rural para a cidade. Né? Elas são urbanizadas. Né? Por exemplo, Leonardo Mota, né, à medida que ele vai até as pessoas no interior,
que ele vai visitar as pessoas, né? E que ele copia, traz a sua produção e as pessoas ficam na expectativa que vão ficar famosos, né? Ficam na expectativa de que vão, não é? Entrar para a história, entrar para, né? Vai fazer parte de um livro, imagina o fascínio, né? E aí, muitas vezes, eles não recebem nenhum retorno, né? E aí eles empreendem uma viagem à cidade de Fortaleza. Vão bater na casa de Leonardo Mota, entre outras coisas, para pedir um emprego a ele, né? Ou para pedir um dinheirinho a ele, né? E ele muitas vezes fica profundamente irritado, porque ele chega na casa de um cantador, ele canta, né, uma poesia e diz que é de autoria dele, que diz que é dele, né, a poesia. Aí ele anda, chega em outro lugar, outro canta a mesma poesia e diz, né, que é dele, né? Ou seja, e ele fica irritadíssimo, né, porque estão enganando ele, né? Ora, essas pessoas não têm a noção de autoria, né? Essa tradição oral que circula é de cada pessoa, é aquele que canta, aquilo que ele canta se torna dele, porque ele canta, né? Porque ele faz a sua própria versão, porque ele faz a sua própria, né? A sua performance, né? Ou seja, e os folcloristas então introduzem a ideia de autoria, que não existia normalmente, né? Eu dizia que o Leandro Gomes de Barros é um dos primeiros a se preocupar com a autoria. Por quê? Porque ele começa a produzir folhetos, começa a fazer sucesso, outras criaturas veem e começam a copiar os folhetos dele, né? E aí ele introduz procedimentos de identificação do folheto. Por exemplo, ele introduz o acróstico no final do folheto. A última folha do folheto era um verso que você lendo de cima a baixo as primeiras letras tinha Leandro Gomes de Barros, né? Ou seja, e ele também passou num determinado momento a colocar a foto dele nos folhetos, né? E colocava o endereço dele, né? O problema é que ele mudava tanto de casa, né? Porque parece que ele era ruim de pagar o aluguel, então, né? Ele mudava tanto de casa que quando o folheto saía, o endereço já estava defasado, né? Já não era mais o endereço onde ele morava, né? Você vê que o Leandro Gomes de Barros tem ódio da Great Western, né? Por quê? Porque ele utilizava a via férrea para distribuir os seus folhetos. Ele é um grande comerciante, né? Ele criou uma rede de distribuição dos folhetos dele ao longo da via férrea, né? Então, ele tinha que transportar normalmente 2 malas de folheto. Então, ele precisava de um banco dele com uma mala e do banco lateral com outra mala. E a Great Western cobrava 2 passagens, né? E ele tinha ódio disso, porque, né? E ele distribuía os folhetos ao longo da linha férrea, né? Que as cidades do Agreste, né? Do interior ali de Pernambuco, né? Quando ele morre, né? A esposa dele vende o espólio dele para João Martins de Ataíde. João Martins de Ataíde, que era um pequeno proprietário de terra, né? Na cidade de Ingá, na Paraíba, né? Que numa seca perde todo o seu rebanho, resolve vender a terra e migrar para a região do Recife, né? E com esse dinheiro, o dinheiro da terra, ele compra o espólio de Leandro, né? E passa a publicar todos os folhetos de Leandro com a sua autoria. Porque justamente ele comprou, é dele. A lógica, inclusive da própria viúva de Leandro, que nunca reclamou dele publicar os folhetos com o nome dele. Por quê? Porque ele havia comprado, né? A propriedade, ele era o dono dos folhetos e, portanto, ele podia agora publicar os folhetos. Não havia ideia de direitos autorais, não é? Não fazia parte desse universo essa ideia, né? Então, João Martins de Ataíde se torna o maior editor de folhetos, né? Amealha uma fortuna razoável
vendendo folhetos aqui na cidade do Recife, né? E vai, né? Ser um verdadeiro empresário. João Martins de Ataíde, por exemplo, contrata cantadores para produzir folhetos, pagando salários baixíssimos ou irrisórios, né? Ou seja, ou não pagando nada, na verdade, né? Quer dizer, ele contrata pessoas para trabalhar para ele, né? Quer dizer, essa é a forma como a cultura popular é produzida, né? Então, primeiro essa ideia, né, de tradição, né? Nós sabemos que tradição é uma invenção. Tradição é inventada num determinado momento, quase sempre. Tradição é uma invenção da modernidade, né? Ou seja, quando alguma coisa pretensamente está desaparecendo ou é de uma outra época, você nomeia de tradição, né? As pessoas que praticam aquilo que é chamado de tradição normalmente não sabem que é tradição, né? E não consideram que é tradicional aquilo que fazem, né? Então, assim, até que horas eu tenho? Até que horas? 7? Tá. 7h30? 7h30, né? Então, o livro, né? Por que eu chamo de mito, né? Porque eu parto da definição de mito que Roland Barthes, né? O linguista, né? Filósofo francês Roland Barthes, em Mitologias, seu livro Mitologias, define o mito justamente como esse discurso de segunda mão, né? O mito é justamente quando você toma um sentido primeiro, né? Um sentido que alguma coisa tem originalmente, e você rasura esse sentido e constrói um sentido novo, um sentido de segunda mão sobre aquilo. E é isso que os folcloristas fazem e que os estudiosos da cultura popular normalmente fazem. Eles rasuram o sentido que aquelas manifestações têm para os próprios praticantes, não é? E colocam, sobrepõem um sentido para os intelectuais, um sentido para os letrados, um sentido para, né, essas pessoas que são de fora, né, que são amantes, que são amadores, né, porque a ideia de amador é justamente essa ideia de que alguém que ama, né, que gosta dessas manifestações, né? Eles efetivamente, a maioria deles amavam essas manifestações, gostavam dessas manifestações, até porque viam nessas pessoas, né, os restos daquele mundo, né, que estava desabando e na qual eles haviam, as suas famílias, haviam sido dominantes, né? Quer dizer, Ariano, né, escreve toda a sua obra, não é? Medievalizando o Nordeste, né? Transformando, né, os moradores do sertão em príncipes, princesas, condes, barões, né? Porque, né, o Nordeste armorial, né, das bandeiras, emblemas, cavalgadas, né? Quer dizer, justamente porque é esse mundo que, né, onde o pai dele foi o rei, que foi depois degolado nas caatingas do sertão, porque o pai foi assassinado em 1930, né, dentro dos episódios, né, como consequência dos episódios de outubro de 1930, né, como consequência do assassinato de João Pessoa, né? João Suassuna, que havia sido presidente do Estado, né? Ariano nasceu em palácio, e por isso ele era tão armorial, né? Ele nasceu em palácio, ele é um príncipe, né? Que nasceu em palácio, e ele diz que lembra, né? Ele diz que tinha memória do nascimento. Acho que é a única criatura que tem memória do nascimento, né? É um grande contador de potoca, né? Ariano Suassuna viveu também dando aulas, espetáculos, contando muita mentira, inclusive fazendo elogio ao mentiroso, né? Existe um corte aí que anda na internet, ele dizendo que adora mentiroso, né? Porque ele era um deles, né? Então, assim,
E ele disse que tinha lembrança, né, do palácio, ele nasceu em palácio. Né? E depois, claro, ele era ele era cunhado de João Dantas, né? O assassino de João Pessoa, né? Que faziam parte da elite algodoeira, né? Que entrou em conflito com João Pessoa, embora inicialmente eles fizessem parte da mesma oligarquia, a oligarquia Pessoa, que chega ao poder, né? A partir dos anos 10 na Paraíba, né? Que Epitácio Pessoa era o grande nome, aquele que vai inclusive chegar à presidência da República, o único homem do norte do Brasil a ser presidente da República na Primeira República, porque era membro, né, do Supremo Tribunal Federal, né? Ele era um jurista, né, que vai inclusive representar o Brasil nas negociações, né, do tratado que porá fim à Primeira Guerra Mundial. Não é? Quer dizer, Epitácio vai ser escolhido para ser candidato a presidente porque o Nilo Peçanha, que havia sido eleito, não é, em 18, morre de gripe espanhola. Não é? E aí São Paulo e Minas não conseguem se entender sobre quem é o candidato. E Epitácio está em muita evidência porque ele está lá chefiando a delegação brasileira em Versailles. E ele é escolhido para ser candidato porque até se supunha, como ele era de uma oligarquia de um estado pequeno, ele ia ser facilmente manobrado posteriormente. Né? Quer dizer, não sei se vocês sabem, mas Epitácio é eleito presidente sem estar sequer no Brasil. Não é? Ele desembarca no Brasil em julho, ele já tinha sido eleito em abril, presidente da República. Né? Então, ele desembarca e recebe de Delfim Moreira, que era o vice, um vice que não quis ficar, né? Um vice que cumpriu direitinho a Constituição e que realizou eleições em 4 meses. Né? Delfim Moreira reorganiza o IOCS e cria o IFOCS para homenagear o presidente recém-eleito, né? A Inspetoria Federal de Obras Contra Secas. Né? E aí, em dezembro de 1919, nesse mesmo ano, no dia de Natal, né? Que Epitácio assina no catete com uma caneta de ouro, né? Um decreto que cria um programa de obras contra secas, onde aparece lá, na síntese, na sinopse do decreto, pela primeira vez a palavra Nordeste, né? Com a área em que essas obras iam ser construídas. Nordeste é apenas uma área entre norte e leste, porque as obras iam ser construídas entre Alagoas e o Piauí, não é? E que gerou muitos protestos das pessoas de Sergipe, da Bahia, né? E essas obras, para variar, né, geram um grande debate na imprensa, porque as bancadas do Sul, a imprensa do Sul é contrária às obras, é contrária aos recursos que vão ser investidos nessas obras, né? O decreto criava a Caixa das Secas, né, para onde ia 5% da arrecadação federal, 2% da arrecadação de cada estado e a possibilidade de você tomar empréstimos externos, inclusive. Já em fevereiro, né, de 20, né, o governo Epitácio Pessoa toma um grande empréstimo com o banco Rothschild para financiar essas obras contra as secas. E, evidentemente, isso gera um enorme debate, porque a imprensa do Norte é toda favorável às obras, né? E as obras começam a ser conhecidas como obras do Nordeste. Obras do Nordeste, né? E, claro, começam as notícias de corrupção, desvio de dinheiro, obra que não sai do papel, não é? E aí o termo Nordeste circula e torna-se, não é, famoso, conhecido. Já em 22, a arquidiocese dessa maravilhosa cidade resolve criar um jornal com o nome de O Nordeste. Né? Quer dizer, e nesse mesmo ano, Agamenon Magalhães, né, faz concurso para o ginásio pernambucano para ser professor de geografia e dá o título à sua monografia de A Geografia do Nordeste. Né? Então o termo começa a pegar, né? O termo começa a ser utilizado pelas elites dessa área como um termo estratégico que as une, que as reúne, né? Quer dizer, como vai ser fundamental
os folcloristas para inventar isso que a gente chama de cultura nordestina. Cultura nordestina é basicamente uma invenção dos folcloristas, né, dessa região, né, que vai pensar a cultura do Nordeste como uma cultura artesanal, rural, né? Nós temos dois dos maiores carnavais do Brasil, né? Recife, Olinda e Salvador. No entanto, o carnaval não é cultura nordestina, não é? Por quê? Porque o carnaval é urbano e negro, não é? E cultura nordestina é rural e branca, senhorial, não é? Armorial, não é? De raízes ibéricas, não é? É muito interessante, né? O grande nacionalista cultural ariano, né? Precisamos defender a cultura nacional, né? Não a guitarra, não a Mangue Beat, não a Coca-Cola, não vamos à Disney, mas a cultura brasileira é ibérica. Engraçadíssimo isso. Eu não sabia que a Ibéria era brasileira, não é? Quer dizer, então assim, é muito engraçado esses discursos da cultura nacional, né? Dos nacionalistas culturais, dessas pessoas que acham que cultura tem fronteira, não é? Não se bota cercado em cultura, né? Os fluxos culturais escapam de qualquer aprisionamento, né? Os fluxos culturais, as linguagens culturais, elas atravessam fronteiras, né? A ideia, por exemplo, né, de que o sertão, né, é uma região, uma área que não tem notícia das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Mesmo que o sertão tinha rádio, fazia um bocado de tempo, né? E segundo, que o sertão sempre foi uma área de atravessamentos, migrações, né? Quer dizer, desde os viajantes lá da colônia, né? Passando pelos viajantes do século XVIII, XIX, né? E os migrantes que iam para a zona da mata, né? Inicialmente ir para o sul era ir para Pernambuco, era ir para Alagoas trabalhar na cana, né? Aquilo que Morte e Vida Severina, né, fala, mas depois essas pessoas vão para o Rio, vão para São Paulo e voltam, trazendo todas as informações, trazendo inclusive o rádio de pilha, né, depois trazendo o aparelho de som, né. Eu viajei 20 e tantas vezes pela Itapemirim, eu vim trazer até geladeira, né. O ônibus ia sair às 2 horas, ele tinha que parar na rodoviária do Tietê às 12, porque ele tinha que ter 2 horas de carregamento para botar a muamba toda, né, que eles traziam, né? Era engraçadíssimo. Parava lá no meio do nada, o cara saía com um som, né, nas costas, um rádio já tocando, né, mata fora. Imagina o sucesso que ele fazia quando ele chegava com aquele negócio. As meninas tudo queriam namorar, né? Lógico, né? E ele falando difícil já, falando carioca, falando paulista, né? Então, antes de mais nada, né, é fundamental que vocês pensem que cultura popular e que folclore são conceitos, não são uma materialidade óbvia, não é? Não é uma coisa, né? Não é uma entidade, é um conceito que surge numa dada época a partir de dados interesses e que são atirados sobre certas coisas e que, ao ser atirados sobre essas coisas, gera uma mudança de sentido e de significado. Quer dizer, quando o maracatu passa a ser cultura popular pernambucana, né, o maracatu passa a ter um outro status, um outro lugar, e isso vai ter consequências para os próprios brincantes e praticantes do maracatu, né, que vão, inclusive, espertamente incorporar isso, da mesma forma que os sambistas, durante o período Vargas, vão, né, incorporar a ideia de que são cultura nacional, né, de que são a expressão da música nacional, né? Eles vão saber utilizar, né, esse novo lugar que se abre para eles. São jogos, gente. Jogo de interesses, jogos de sentido e jogos políticos. É isso. Obrigado.